Nunca se falou tanto sobre alimentação à base de plantas, a tal da dieta plant-based. Antigamente, até um tempinho atrás, a gente acreditava que tirar da dieta carne, ovos, laticínios e leite poderia ser prejudicial à saúde. Mas a ciência hoje, com tantos estudos robustos, revisões sistemáticas, comprova que é o contrário. Retirar as carnes, o leite, os laticínios, os ovos da sua dieta, ou então reduzir o consumo, pode ser muito bom para a sua saúde. Eu sou a Alessandra Lúlio, sou nutricionista, defensora, estudiosa e praticante de uma alimentação à base de plantas. Eu estou aqui junto com a Belief para mostrar que o autocuidado é algo muito importante, muito eficiente para você manter a sua saúde, sua vitalidade, e vou te provar que é muito fácil de fazer tudo isso. As doenças crônicas não transmissíveis são aquelas doenças que a gente ouve muito falar. Eu estou falando de doenças cardiovasculares, o diabetes, a hipertensão e até o câncer, que infelizmente são as maiores causas de mortes no mundo. E a gente consegue evitá-las. São consideradas doenças do estilo de vida, doenças que nós podemos controlar através das nossas escolhas diárias. Todos os dias a gente acorda e faz escolhas, e essas escolhas podem nos levar à saúde ou à doença. Quando a gente escolhe substituir os alimentos de origem animal por vegetais, a gente está fazendo escolhas que ajudam a prevenir essas doenças. Isso é mais do que comprovado. A gente tem grandes estudos, acompanharam pessoas ao longo de muitos anos, mostrando que quanto menos alimentos de origem animal e mais vegetais se consome, menor a incidência desse tipo de doença, que são doenças que a gente pode prevenir. E quem não quer prevenir doenças? Que são doenças que, normalmente, quando a gente é jovem, elas nem dão sinal, porque são doenças crônicas que vão sendo construídas ao longo da vida. E mais ou menos na fase depois dos 40 anos, 50 anos, elas começam a aparecer e a gente pode evitá-las. Hoje a gente tem falado muito sobre saúde, qualidade de vida e cada vez mais pessoas estão buscando viver melhor. E quem não quer viver melhor? Mas normalmente quando a gente é muito jovem, a gente não se preocupa muito com o nosso futuro. Mas quando a gente chega na meia-idade, a gente já começa a sentir as consequências daquilo que a gente fez a vida inteira. E nesse momento, eu gosto de encorajar as pessoas. Por quê? Porque nunca é tarde para mudar de hábito. Nunca é tarde para fazer melhores escolhas. O nosso corpo ele é fantástico, ele tem o poder de se adaptar àquilo que a gente faz. A gente sabe que o hábito, aquilo que a gente está acostumado a fazer, eu sei que não é simples fazer de um dia para o outro uma troca na alimentação, mas ela sendo feita gradativa, a gente consegue mudar a nossa cabeça, o nosso mindset e se adaptar a uma nova realidade. E demora pouco tempo, menos de um mês, 3 semanas a gente já tem uma boa adaptação a um novo estilo de vida. E o nosso corpo, mesmo que a gente não tenha cuidado dele tão bem ao longo da nossa vida, se a gente consegue mudar de hábito, a gente vai conseguir também diminuir as chances do aparecimento dessas doenças, dessas indisposições. Nosso corpo se adapta a tudo que a gente faz, as coisas boas e as coisas ruins. E ele é rápido. Então, isso é muito importante, porque qualquer idade, em qualquer momento, a gente pode fazer boas escolhas. Comece mudando a alimentação e daqui a pouco você começa a praticar atividade física, ter autocuidado em outras questões, você vai se sentir mais bem-humorada, essa vitalidade e a energia e com certeza, além de mais saudável, você vai ser uma pessoa melhor. Estou falando aqui de mudanças, de uma dieta mais saudável, estou falando de transformação, de autocuidado, mas eu sei, pessoalmente, como profissional de saúde, o quanto é desafiador a gente conseguir fazer tudo que a gente precisa e a gente quer com pouco tempo. Hoje as pessoas vivem em grandes cidades, a gente tem essa loucura do relógio atordoando, né, sempre em cima da gente. E esse é um dos grandes desafios que a gente tem e o maior problema, porque as pessoas se afastaram da cozinha, as pessoas se afastaram da comida de verdade porque não tem tempo de cozinhar. Grande parte das pessoas hoje se alimenta na rua ou come fast food e aí você chega em casa tarde, não quer cozinhar, tá cansado, pega o telefone ou pega o aplicativo e pede comida pronta. Muitas vezes a comida pronta não é aquela comida, normalmente é feita para ser mais indulgente e normalmente indulgência traz o quê? Mais gordura, mais sal, mais temperos e a gente sabe que isso está bem distante daquilo que é aquela comidinha simples, não menos gostosa.
E aí entra o papel dos alimentos congelados. A Belief é uma empresa que trabalha com congelados plant-based. Eu, na minha vida, sempre indiquei para os meus pacientes e consumo, tenho lá na minha geladeira para ajudar naquele dia da correria, porque minha vida realmente é bem corrida, né? Uma comida simples, como se fosse aquela comida feita em casa, com um tempero simples, sem uso de aditivos, que normalmente a comida industrializada é cheia de aditivos. É uma ferramenta. Eu entendo que ter comida pronta e comida caseira, comida de verdade, ajuda muito as pessoas a poderem praticar aquilo que elas querem fazer, mas o tempo curto não as deixa, que é praticar a vida saudável. E o que eu gosto da Belief é a variedade de alimentos, de pratos, de combinações que eles têm. Porque outra questão que faz a gente deixar de ser saudável é a gente enjoar de comer sempre a mesma coisa. E normalmente quando a gente faz, até na nossa casa comida, a gente faz sempre a mesma coisa. E ter a opção de ter uma variedade enorme. E normalmente pratos balanceados, que tem bastante variedade, bastante cores, o tal do arco-íris no prato. Além disso, gente, eu vejo na minha vida e na prática que o sabor está quase que acima, né, do principal requisito que faz as pessoas escolherem algo. E muitas vezes as pessoas, elas também têm boa vontade de querer comer de forma mais saudável, mas se a comida não for gostosa, essa boa vontade dura muito pouco. E a Belief tem uma maestria em pronunciar o sabor dos alimentos simples. A gente está falando de vegetais, mas vem um temperinho, uma combinação, um molhinho, que é tão atrativo. Isso ajuda muito a gente não enjoar e ter prazer. O prazer é inerente ao ser humano. A gente busca prazer o tempo inteiro. E a comida tem que ser prazerosa. Por isso que ter comida variada, gostosa, acessível, na geladeira, para aquele dia especial ou para todos os dias, dependendo da sua rotina e quem você é essencial para que você realmente possa praticar uma vida mais saudável. Uma alimentação à base de vegetais, à base de plantas, plant-based, não é só boa pra gente. Ela é boa para todo mundo. Ela não tem animais envolvidos, não tem crueldade, é mais ética e ela é boa para o planeta. O nosso planeta pede socorro. A gente não tem mais tantos recursos naturais e a gente sabe, é comprovado, a ONU está lá com alerta. A produção de alimentos para alimentar a humanidade é o que mais utiliza recursos naturais, mais emite gases de efeito estufa, correlação com o aquecimento global. Quando a gente escolhe comer plantas e não animais, a gente emite menos gases, a gente usa menos água, a gente não precisa de tanta terra, não promove desflorestamento e cuida da nossa casa comum. Eu sempre digo, eu tenho uma frase que eu falo em todos os meus cursos para os meus pacientes: não existem pessoas saudáveis em um planeta doente. A gente precisa cuidar do planeta para poder cuidar da gente. Isso também é autocuidado. Se você se identificou com o que eu falei e quer conhecer mais sobre esse mundo plant-based, aqui embaixo, acesse esse link e você vai conhecer quanta comida boa que tem na Belief.